Queria agradecer aqui a presença do professor, mestre Robson Cavalcante. Ai, Robson Cavalcante, né? Errando teu nome depois de tantos anos. Robson Gomes, contemporâneo meu, que se formou junto aí na turma de. Não vou falar o nome, senão a gente vai revelar a idade da gente, né, Robson? É melhor não falar esses detalhes, não, né? Mas aí agradecer a disponibilidade aí do Robson, que preparou um material muito rico para a gente. O Robson é design de produto e tem uma experiência muito forte na área de light design, entre outros também, né? O Robson tem um leque muito bacana de atuação no campo do design, e hoje ele traz aí um material, um conteúdo muito específico para a área de médico hospitalar, que é a parte de light design. Ele também tem domínio, tem bons projetos lá, falando diretamente aí da praia da cidade da praia de Iracema, não é isso aí? Mas ele, na verdade, é recifense, não é isso, Robson? Isso. Isso. E aí, recifense torce pelo Flamengo e mora em Fortaleza, né? Não dá para entender com essa mistura, né? Vamos embora. Robson, a palavra está com você. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Fique à vontade aí para complementar a sua apresentação, né, de você e trazer para a gente aí esse conteúdo. E teve uma procura muito boa pelo seu material, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite e sinta-se à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde para todos. É um prazer imenso ter aceitado esse convite. Na verdade, um convite do Marcos é uma intimação, é uma ordem, né? Então, é sempre um prazer aceitar um convite vindo aí, eu posso chamar de Marquinhos, que a gente é contemporâneo do tempo de faculdade, nos formamos em desenho industrial e trilhamos caminhos bem diferentes. Na verdade, eu vivo de design desde quando eu saí da faculdade, e em 2004 eu saí de Recife e vim morar em Fortaleza. E encontrei aqui oportunidades muito interessantes no campo do design. Montei uma empresa, abri um escritório chamado Verk, que é um escritório genuinamente com origens e com raízes, DNA pautado no design. O serviço que eu desenhei para a empresa é um serviço de design com foco no empresário, com foco no empreendedor, é para empresas. E aí eu atuo com educação, eu sou educador, eu sou professor universitário, já passei, inclusive, por várias faculdades aqui. Hoje eu dou aula em pós-graduação. E uma das especializações que eu fiz durante a carreira foi exatamente na área da iluminação, que é a área que a gente vai tratar hoje aqui na palestra, tá bom? Não vou me alongar, vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês, e aí, se tiver tudo ok, vocês me falam, tá bom? Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Foi compartilhada corretamente? Por aqui está tudo em ordem. Perfeito, vou começar. Então, a palestra que foi sugerida foi na área da iluminação, e eu me sinto muito à vontade de falar desse assunto, porque além de ser um profissional de projeto para empresas de iluminação, e não apenas empresas de pequeno porte, mas empresas de grande porte, como hospitais, como shoppings, como grandes concessionárias, centros comerciais, enfim, iluminação para todos os tipos e fins. Esse nosso bate-papo, digamos assim, é a Light Design, que é um ramo do design, mais um ramo que vocês estão conhecendo de atuação do design, só que voltado para edificações e espaços médico-hospitalares.
Antes de começar a falar propriamente do light design, eu preciso fazer vocês entenderem um pouco da luz, porque o light design ele é físico, ele tem um pouco de física. Mas eu não vou, numa palestra, dar aula de física, ainda mais com a plateia de médicos. Na verdade, a gente vai entender a luz da maneira técnica, mas de uma maneira técnica suavizada para que todos entendam os princípios e o que a luz faz com a gente. Então, a gente tem aí menções de luz desde a primeira Bíblia impressa, que foi a Bíblia de Gutenberg, e a partir da Bíblia a gente tem, nesse versículo, e disse Deus, haja luz e houve luz, em Gênesis 1:3, essa passagem bíblica, ela montou para a gente vários conceitos sobre luz e escuridão, né? O que está na luz é bom, o que está no escuro é ruim, medo do escuro, me sinto bem na luz. Esses conceitos a gente vai ver durante a palestra, que eles se desenvolveram é, é, passando uma herança através dos nossos ancestrais. Mas a luz, ela já estava lá antes da existência do nosso planeta, antes da existência do homem. Mas a luz, ela mudou o mundo. Nós tínhamos as cidades vivendo de uma maneira antes da luz e depois da luz noturna, digamos assim, ou depois da lâmpada, como a gente conhece hoje nas ruas, nas casas, nas empresas, nos hospitais, nas clínicas, a luz da lâmpada artificial, a luz artificial, ela mudou o mundo. Inclusive, as cidades começaram a se desenvolver de uma maneira bem mais rápida depois da invenção da lâmpada elétrica. Essa é uma foto muito conhecida na área da saúde. A gente está aí no interior da nossa célula, de uma célula humana. Parece uma cidade iluminada, parece uma cidade colorida, mas é aí aonde tudo começa. Nós temos na nossa visão células fotorreceptoras. Elas percebem luz e elas passam uma informação para o nosso cérebro. Daí, essas informações são processadas no interior das nossas células, promovendo uma série de reações químicas que vão alterar na tua fome, no teu humor, no teu comportamento. Você pode ficar em estado de alerta, você pode ficar em estado de relaxamento. A luz vai te despertar, a luz vai melhorar a qualidade do teu sono, inclusive. Existe aquela luz que a gente usa para que as pessoas comecem a adormecer e que tenham uma qualidade do sono melhor, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir durante a noite. A luz, ela começou a ser controlada na pré-história através de tochas e passou pela iluminação por esse utensílio chamado lamparina a óleo. Se colocava um óleo animal com um pavio, e aí o pavio ficava queimando por várias horas. O cheiro da luz é uma pesquisa de um PhD chamado Farley Dersey, um grande amigo meu, e o professor Farley Dersey, ele fez um trabalho de pesquisa muito rico e ele falou do cheiro da luz. Aí vocês agora que estão me ouvindo devem estar pensando, pô, professor Robson, o cheiro da luz. Eu quero exemplificar o cheiro da luz porque a luz ela é etnocentrista. A luz ela valoriza. Falei lá, né, a partir do momento em que a luz foi escrita na Bíblia, criou-se o conceito de que luz é bom e a parte escura, a escuridão, é negativa. Então, a luz, a partir de muitos conceitos montados durante a humanidade, ela valoriza espaços, ela nos traz segurança. E no caso do cheiro da luz, a abordagem muito interessante do professor Farley é que ele fala que as pessoas mais pobres, aquelas com menor poder aquisitivo, elas usavam óleos e gorduras animal. E aí, o cheiro não era agradável. E o que acontecia?
Quando a gente acendia, quando era uma lamparina dessa, com óleo animal ou gordura animal, acendia nas casas, todos os tecidos da casa, a roupa das pessoas, o cabelo das pessoas ficavam impregnados com esse mau cheiro. Na casa dos ricos, eles usavam óleo com essências cheirosas, essências aromáticas, eram óleos aromáticos. E aí os tecidos da casa, as roupas, o cabelo, ele ficava com aquele cheirinho agradável. Então, numa reunião pública, num local público, percebia-se quem era mais abastado, quem tinha uma melhor condição financeira pelo seu cheiro, pelo cheiro da sua luz. Isso daí eu vou mostrar para vocês uma abordagem mais romântica da luz, para que a gente veja o quanto a luz valoriza espaços e mais tarde a gente vai ver o quanto ela interfere na saúde. Ontem nós comemoramos o aniversário, o Dia Internacional da Iluminação. Nos livros de história contam que quem inventou a lâmpada elétrica foi Thomas Edison. Na verdade, Thomas Edison, em 21 de outubro de 1879, ele inventou a primeira lâmpada que durou 48 horas acesa. Portanto, a primeira lâmpada comercializável. O inventor da lâmpada foi um químico inglês chamado Humphrey Davy, que viveu entre 1778 e 1829, e ele inventou a primeira luz elétrica ligada com uma bateria a um filamento, a uma tira de carvão. Em 1815, ele inventou a primeira lâmpada elétrica. Portanto, a invenção da primeira lâmpada elétrica, 1815, Humphrey Davy. A invenção da primeira lâmpada elétrica comercializável, 1879, Thomas Edison. Uma história que os americanos não gostam muito de contar. Se a gente for numa peça de teatro e essa peça de teatro não tiver diálogo, for só gestual, a luz ela vai desempenhar um papel fundamental nas emoções dos gestos dos atores. Ela está nos grandes espetáculos, nas grandes arenas, colorindo com as cores dos times, das agremiações que estão se apresentando. Ela está em nossas casas, tanto valorizando as nossas casas, quanto nos dando um conforto diferenciado. E eu queria mostrar para vocês a luz na área da saúde. O quanto ela pode ser boa e o quanto ela pode ser má. Aí vocês vão dizer, poxa, mas você falou no início que luz representa algo positivo e a escuridão representa algo negativo. Aí agora eu vou começar a ampliar os horizontes de vocês, vou começar a dar uma visão holística para que vocês entendam que a luz ela é dimensionável, tá? Ela é quantificável. E se ela for quantificada, se ela for subdimensionada, ela é ruim. E se ela for superdimensionada, ela também vai trazer resultados não esperados. Na área da saúde, seja em ambientes mais técnicos ou com uma iluminação voltada para o bem-estar, o papel do design de iluminação, do light design, ele é muito importante, tanto para o profissional da área da saúde, quanto para o paciente que está sendo tratado por esse profissional. A luz, eu tenho uma metodologia para começar um projeto de iluminação, seja numa clínica ou num hospital de grande porte, eu começo analisando a cidade, né? Como a cidade se comporta com luz. Depois eu analiso a edificação de saúde que vai ser iluminada. Depois eu faço uma análise das pessoas que vão frequentar. Não apenas aqueles visitantes, os pacientes que vão ficar por pouco tempo, ou, dependendo da patologia, ficar por mais tempo, mas aquelas pessoas que também trabalham e passam muitas horas nesse ambiente iluminado. Mas eu chego até
o núcleo celular das pessoas. Eu preciso que as pessoas sintam a luz da maneira correta. A gente vai entender isso mais adiante. Separei duas áreas para ilustrar para vocês a grande diferença do tipo de luz que a gente pode estar oferecendo como profissional de iluminação. Luz para áreas técnicas. Ela atribui qualidade às necessidades de cada setor. Ela não vai facilitar só o que eu preciso enxergar, mas ela vai melhorar a habilidade das tarefas. Além de pensar nas tarefas, ela também vai tratar o bem-estar do profissional da saúde que está naquele ambiente mais técnico, aquele ambiente mais voltado para o trabalho, um ambiente funcional. Aí eu vou pegar um extremo, um quarto de hospital. Eu já dei aula no curso de gestão hospitalar, na disciplina de arquitetura hospitalar. E lá eu mostro para os alunos o conceito de hotelaria hospitalar. Porque os hospitais hoje, eles cada vez mais estão oferecendo serviços semelhantes aos serviços oferecidos num hotel. Por isso, o conceito de hotelaria hospitalar. Por quê? Eu preciso fazer com que aquela pessoa que está insegura, que está deprimida, que está algumas vezes com medo da morte, eu preciso acomodá-la da melhor forma possível. E isso começa a partir do momento em que ela pisa, em que ela toca com um dos pés dentro do hospital. Ela precisa ser acolhida. E esse acolhimento ele tem que ser adequado. O tratamento tem que ser humanizado. Então, tudo ao redor dessa pessoa tem que trazer conforto para uma recuperação mais humanizada. Em iluminação, a gente tem nas nossas casas, nas empresas, em todos os lugares, uma iluminação técnica e um percentual de iluminação decorativa. Nas residências, a iluminação técnica, que é aquela que eu preciso enxergar bem, e a decorativa, que é aquela que eu preciso gostar do local iluminado, elas têm percentuais. No ambiente residencial, o decorativo ele pode até ter um percentual maior. No ambiente de trabalho, o decorativo tem um percentual menor. No ambiente hospitalar, por exemplo, eu tenho a técnica decorativa e uma específica para um determinado exame de imagem, para um acolhimento na hora de um determinado exame que causa uma certa fobia no paciente. Então, eu tenho vários tipos de luzes no hospital ou nos ambientes médico-hospitalares, nos consultórios, que eu chamo de luz específica. Aqui tem uma legenda: azul, luz técnica; branco, luz específica para a área da saúde; e o amarelo, luz decorativa. No conceito tradicional de iluminar, por exemplo, hospitais, eu tenho 5% de iluminação decorativa, 15% em média de iluminação específica e 80% de iluminação técnica, que é aquela iluminação de corredores, de quartos. No conceito moderno de iluminação de hospitais, já seguindo o conceito de hotelaria, de conceito de hotelaria, eu tenho lá 20%, um pouquinho a mais de iluminação decorativa, eu tenho aí 30%. Vocês vão notar que esses dois percentuais cresceram. O conceito de hotelaria hospitalar, ele trouxe uma necessidade de eu oferecer nos meus projetos mais glamour, mais conforto, para que as pessoas esqueçam até em alguns momentos que estão no hospital. Então, o percentual ele foi para 20%. E na iluminação específica, que é aquela das áreas muito técnicas, ela dobrou. Porque a tecnologia avançou, os hospitais hoje têm verdadeiros laboratórios de prototipagem para procedimentos cirúrgicos, e a tendência é essa iluminação
específica aumentar, porque a tecnologia ela não tem limites. E aí, a iluminação técnica, aquela de corredores, de recepções, ela vai diminuindo o seu percentual. Qual é o futuro da iluminação nos hospitais? É que eu tenha um pouco mais de iluminação decorativa, que os hospitais fiquem mais receptivos, um pouco mais da iluminação técnica, porque os espaços mais técnicos, mais específicos dos hospitais tendem a aumentar, os hospitais estão se equipando, e, e que eu tenha uma redução da iluminação técnica, aquela que é só para iluminar, só para que eu perceba os ambientes. Mas, antes de mostrar alguns estudos de caso, alguns exemplos, eu preciso que vocês vejam o que esse garotinho aí tem para mostrar. As lâmpadas, os equipamentos de iluminação que a gente tem hoje em dia, eles estão substituindo equipamentos mais antigos. A gente está hoje com a tecnologia LED predominante no mercado. 99% hoje do que se usa é LED. E as lâmpadas, elas imitam as luzes do dia durante as várias fases do dia. Isso a gente chama de ciclo circadiano. Nós acordamos, a luz tem esse aspecto aqui, ó. Um amarelo mais intenso, depois ela vai ficando um amarelo suave, e ela vai modificando até o ponto máximo do dia com a luz bem branca. E ela volta a modificar para o pôr do sol. Então, nesse meio em que eu tenho a iluminação mais branca, a iluminação branca ela é utilizada no light design para espaços laborais ou numa transição para espaços de exercício. Academia de ginástica, nós temos dois conceitos, o de fitness e o de wellness. Pessoas que estão ali por prazer, o prazer do exercício, e outras pela performance. No ambiente de trabalho, geralmente se precisa de concentração e alta performance. Já na um jantar a dois, ou quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, a gente precisa, não é que é bom que o light designer ofereça, é porque nós precisamos começar a desacelerar, para que a produção de melatonina comece a ser aumentada com a redução da luz. Temperatura de cor é o que faz a cor da luz ficar diferente. Quanto menor, ela é uma grandeza física, uma grandeza luminotécnica. Quanto menor o valor da temperatura de cor em grau Kelvin, exemplo, 2.700, é uma luz bem amarela. 5.000 já é uma luz muito branca. Essa luz 5.000 ela é empregada, em alguns casos, em alguns ambientes hospitalares. 4.000 já é um branco suave, o 3.000 já entra para uma transição entre o branco e o amarelo, e o 2.700 é uma luz amarela. Essa temperatura de cor, ela vai trazer para a gente aspectos de conforto visual e estética visual. Falando de estética, nos salões de beleza, essa é uma grandeza muito utilizada. Por quê? No salão de beleza, as pessoas precisam se ver bonitas. E aí eu levo também o conceito de beleza, por exemplo, para um quarto de hospital. A pessoa, o paciente, ele está lá, ele está doente, ele está triste, ele está deprimido. E, como eu falei algumas vezes, com medo da morte. O acompanhante que está com ele no quarto está mais ou menos da mesma forma, ele está com medo de perder um ente querido. Então, a iluminação, ela pode trazer um aspecto de palidez àquela pessoa, e isso, psicologicamente, começa a promover reações químicas internamente no ser humano e pode acelerar o processo de evolução da doença. A gente sabe que a depressão, ela não é um charme, não é uma doença de ricos, ela é um mal presente na humanidade e que ela está interferindo em vários aspectos, não apenas no humor,
mas na piora das doenças de pacientes que estão em tratamento. Então, fazer a pessoa se sentir bonita, ter uma boa aparência, mesmo naquele momento tão difícil, é uma forma de ajudá-lo ou de dar mais leveza ao seu tratamento. Índice de reprodução de cor. Essa é uma grandeza que me traz qualidade daquilo que eu vejo. Por exemplo, uma sala cirúrgica, ela tem que ter lâmpadas, ela tem que ter luminárias, equipamentos de iluminação com excelente índice de reprodução de cor. A reprodução de cor é uma nota ponderada, ela é um percentual que a lâmpada oferece e que os objetos iluminados eles ganham qualidade de cores ou qualidade visual. Nas maçãs aqui, que eu estou circulando à direita, eu tenho um índice de reprodução de cor mais baixo do que as maçãs aqui da esquerda. Isso para o médico é muito importante na sala de cirurgia, porque ele está ali com o paciente totalmente exposto, ele está ali diante de vários órgãos, diante de muito sangue, e ele precisa achar exatamente o que ele procura. E ele precisa ter essa definição de cores e essa acuidade visual muito pura. O equipamento de iluminação. Antigamente, equipamento de iluminação era muito ruim. Por exemplo, a gente tem uns forros, né, no teto, aqueles forros sintéticos, antialérgicos, anti-chama, tudo muito perfeito. Mas a luminária, na parte superior, ela era aberta. E o que, que acontecia? Poeira, sujeira, bichinhos, né, insetos, caíam e ficavam à mostra na luminária. E aquilo dava um aspecto horrível. A mão de obra para manutenção e limpeza de iluminação em um hospital ela é complicada. Né? Eu tenho que isolar o local para que haja essa limpeza. Então, os equipamentos hoje eles são blindados, eles têm dissipadores de calor, que aumenta a vida útil do equipamento, eles têm lentes que me dão uma luz mais precisa, ou difusores que me dão uma luz mais suave, mais confortável. Mas aí eu preciso falar de humanidade. É impossível falar de iluminação na área da saúde sem falar de humanidade. E a mesma luz que nos traz segurança pode ser a luz que nos coloca no mais alto estágio da insegurança. A luz mal aplicada, ela pode aumentar a ansiedade, tanto do profissional da saúde quanto do paciente, e ela pode atenuar, ela pode agravar a depressão nos pacientes em tratamento. Eu tenho 4 pilares, vou começar com 3. Esses 3 pilares aí são muito importantes: arquitetura, design de interiores e iluminação. Na arquitetura, eu preciso de edifícios com arquitetura menos hospitalar e mais receptiva com novos atrativos visuais. Eu estou agora entrando em escopo de projeto. No design de interiores, eu preciso que eles sejam pensados para o bem-estar daqueles que frequentam o local ou daqueles que necessitam de cuidados. Tem que ser confortável para os dois. E a iluminação, eu preciso de uma iluminação adequada, quantificada para as funções dos profissionais da saúde e os objetivos clínicos, que são de interesse do profissional da saúde e do paciente, e o objetivo máximo é a cura. Esse é o MD Cancer Center, é um hospital de oncologia em Houston, e essa é o hall, é a recepção do hospital, parece a recepção de um hotel. As colunas não são brancas, revestidas com cerâmicas ou pintadas de branco. Elas têm um tom amadeirado. A iluminação, vocês vão notar que a gente tem um mix de sombra e luz. Talvez até um percentual aí de 40% de sombra e 60% de luz. Mobiliário, eu tenho poltronas, eu não tenho cadeiras de escritório, eu tenho poltronas. Eu tenho um piano,
De repente, um paciente pode chegar e tocar o piano, um acompanhante, ou o próprio hospital contratar um profissional para tocar uma música agradável e melhorar o dia daqueles pacientes. Ou, de repente, até um funcionário mais talentoso, né? Um médico, um profissional da saúde. Então, esse ambiente ele começa a ter uma outra esfera, né? Ele começa a ter uma outra um outro sentimento, traduzir novas sensações. E isso alivia o medo das pessoas de irem ao hospital. O hospital não precisa ser visto apenas como um local de risco de morte, ou risco de cura. Ele tem que ser um local onde eu veja humanidade. Então, exatamente pelo caráter desse hospital, tratar de oncologia, tratar de pacientes com câncer, é preciso que a gente pense no interior como algo mais agradável para trazer leveza a esse tratamento tão, tão difícil, né? Tão cruel para o paciente. Aí eu tenho uma sala de teste de prototipagem. Eu tenho uma luz para o protótipo humano, que está sendo analisado pelo médico. Eu tenho uma luz no ambiente, e aí notem que para o protótipo eu preciso daquela luz específica que eu falei lá para vocês. E para o ambiente eu tenho que ter uma luz, e a luz que tem nesse ambiente aí, ela é uma luz de 3000 Kelvin. Não é uma luz muito amarela, também não é uma luz muito branca, e é uma luz que foi posicionada de uma maneira tal que o monitor, aonde o médico precisa ver as informações, elas ela está muito clara, eu não tenho luz interferindo na nitidez da imagem do monitor. E o médico ele está num ambiente em que ele vai ter um certo prazer e também ele vai aliar a atenção que ele precisa ter nesse treinamento. Esse hospital em Toronto, no Canadá. Aí o Henry Ford é um hospital lá em Detroit. Ele parece uma fábrica, né? Mas aí se a gente olhar os jardins, né? O projeto paisagístico, a circulação, a iluminação externa, a própria forma arquitetônica do edifício, parece que a gente está numa cidade tranquila, parece que a gente está num local tranquilo. À noite deve ser bonito o local. Então, a gente precisa passar essa sensação de leveza, de tranquilidade, de segurança, através do que eu vejo. A iluminação de interiores, o design de interiores. Saiu o tripé arquitetura, vamos entrar num tripé agora nas 3 colunas internas do projeto de um hospital, por exemplo. Na área de design de interiores, o design de interiores é uma área de grande amplitude criativa, mas é também uma área de grande amplitude técnica. Depende muito do projeto. E no projeto dos locais ligados à saúde, eu preciso de soluções psicofisiológicas nos espaços internos. Por exemplo, um consultório de um dentista, ele tem uma recepção e ele tem uma sala de espera. E ele tem a sala onde o paciente é atendido. Eu tenho aí fatores humanos fundamentais para que o paciente esteja bem até a chegada no médico, até o dentista recebê-lo na sua sala. Então, eu preciso receber bem esse paciente, eu tenho que ter uma recepção bacana, bem iluminada, eu tenho que ter um local de espera confortável, TV, som ambiente, meia luz, eu preciso acalmar aquela pessoa, uma temperatura nem muito baixa e nem quente, e eu preciso equilibrar esses fatores psicofisiológicos ali que estão borbulhando naquela pessoa.
para a iluminação de bem-estar, ela promove um ambiente que vai estimular o processo de cura dos pacientes. Ela vai ajudar na aceleração da cura, porque o próprio organismo do paciente vai ajudá-lo com relação a isso daí. E a automação. A internet das coisas hoje fornece tecnologias de automação, controle, economia, segurança e bem-estar. E a iluminação ela pode se beneficiar da internet das coisas. Eu vou dar apenas um exemplo: janelas inteligentes. A gente vê muito comum nos quartos dos hospitais cortinas. E cortina de hospital é feia, né? Não é qualquer cortina que eu posso colocar. Tem que ser um tecido antialérgico, de fácil limpeza e que não acumule sujeira. A gente não tem muita coisa a oferecer no mercado. Mas eu posso ter ausência da cortina e colocar uma janela inteligente, uma Smart Window. Essa Smart Window ela vai trazer tanto para o profissional da saúde quanto para o paciente vários níveis de conforto e possibilidades tecnológicas de um trabalho melhorado. Por exemplo, controle da temperatura interna. Quando a gente pensa no conforto ambiental, a gente pensa na incidência solar no ambiente que vai aquecer e vai aumentar aí a gente vai precisar baixar a temperatura do local, isso vai aumentar o consumo de energia. Então, a Smart Window, ela controla a temperatura interna, ela ajuda com isso daí. Ela controla também a luminosidade intensa do ambiente externo. Ela pode trazer para a gente entretenimento visual. Uma janela ela pode se tornar a tela como a tela de uma TV e o hospital ele pode oferecer entretenimento, filmes, é, depoimentos, séries. Na própria janela, o enfermeiro, a pessoa que vai ali aplicar a medicação no paciente, ela pode revisar essa medicação com um toque de tela, as janelas são touch screen, e aí lá ele vai ver toda a informação do paciente. Além do que, elas podem estar ligadas aos equipamentos de monitoramento que estão ligados ao corpo do paciente. E ali o médico, quando chega, ele pode ver como a tela de um computador o que está acontecendo naquele momento com aquele paciente. Além de economia de energia, bem-estar, porque eu tenho um ambiente interativo interessante, as pessoas vão começar a interagir, a gostar do local, e a estética arquitetônica do urbanismo das cidades. Esse é o Harlem Hospital, em New York. Esse é o pavilhão onde os pacientes ficam internados. E aí, nos vidros desse pavilhão, foi feita uma arte, foi feita uma pintura. Mas essa pintura ela é estática. Imaginem seu uso aí, as Smart Windows. E imaginem se elas ficassem passando imagens, é, imagens de paisagem, de obras de arte, ou até mesmo a saída de um paciente que se curou de um mal que estava lhe incomodando há anos, poderia ter levado aquele paciente à morte. Imagina passar para toda a sociedade, para todas as pessoas que passam nesse local, naquele momento, a imprensa estaria divulgando isso. Isso é bom para o hospital. Imaginem a gente mostrar o momento de felicidade do médico dando a notícia de que você está curado, você venceu, você é uma nova pessoa, você renasceu. É um momento muito bonito. Para que vocês entendam, eu vou passar aqui um vídeo bem rapidinho de uma Smart Window. Voltou aqui, só um minuto. Ele avançou. Fica uma janelinha aqui.
Então, eu tenho aí a Smart Window, ele vai mostrar, o vídeo vai mostrar a composição dela com 3 camadas de vidro, isso melhora na temperatura do ambiente interno, na qualidade do som que vem de fora, eu tenho ambientes mais silenciosos, ela tem uma tecnologia de transmissão de informação e de outros comandos que são importantes, ela tem aí um espaço, que é uma camada de ar que ajuda a, a não passar o calor e o som, e ela pode ser controlada tanto manualmente quanto através de automação. Ali vocês estão vendo a janela escurecendo, né? A luz já estava incomodando, aí eu posso controlar a opacidade das janelas de acordo com as horas do dia, elas podem ir escurecendo naturalmente, isso serve para escritórios, para quartos, para tudo, isso pode ser automatizado e pode ser manual, pode ser controlado através de um aplicativo, esse aplicativo pode ser baixado, por exemplo, no celular do paciente. Eu posso ter controles parciais, eu posso otimizar através de controles manuais. Às vezes a gente pode ficar sem bateria no nosso tablet ou no nosso celular. Ela tem um receptor que vai jogar o sinal. O quadro de comando é onde está toda a instalação, todo o comando que vai transferir a informação que a gente quer. Aí eu tenho um ambiente parcialmente iluminado, algumas janelas ficaram escuras e outras claras. Então, a Smart Window, além desse claro e escuro, desse controle de luminosidade externa, ele também pode ser utilizado como uma tela de um computador e uma tela sensível ao toque. Então, eu posso ter informações do paciente, da ficha dele, dia que ele entrou, hora que ele entrou, o que ele tem, como ele está, a evolução do paciente. Eu posso ter tudo isso. Automação e controle. Os dispositivos de iluminação integrados à internet das coisas, à automação, pode trazer não apenas o liga e desliga, que é o controle de acionamento, mas o controle de luminosidade, como a gente viu no vídeo, ajuste de temperatura de cor, de acordo com o humor do paciente, isso já está nos automóveis, tá, gente? Você está no automóvel depois de um dia de trabalho, se você estiver estressado, o banco do automóvel tem sensores que vão captar como o teu corpo está reagindo, e aí ele vai mudar a cor da luz interna do carro, vai melhorar a qualidade do som, às vezes até mudar a música, de repente para uma música clássica ou a tua playlist preferida. Enfim, isso já é possível, tá? Isso pode estar sendo ajustado para a luz mais branca, mais amarela, menos luz, mais luz, de acordo com o humor do paciente. Me traz economia de energia, durabilidade dos equipamentos de iluminação e proteção contra imprevistos, como, por exemplo, curtos-circuitos. O design de interiores, ele contribui para um bem-estar natural, de permanência nos recintos, da maneira mais agradável possível, não apenas para pacientes, mas para os profissionais. Exemplos: salas de espera, tanto de hospitais quanto de clínicas, podem ser mais agradáveis com o poder criativo do designer de interiores. Quartos de internação, de curta ou longa duração, mais acolhedores. Halls diferenciados, interativos e acolhedores. Vejam que a palavra acolhimento ela é muito forte. Restaurantes e lanchonetes dos hospitais com requintes de um local agradável, como o restaurante que você vai com a sua família, com a pessoa querida, com seus amigos. E sala de descanso para profissionais de saúde mais humanizadas. Uma cama, um beliche mais confortável, um colchão de melhor qualidade, uma climatização do ambiente adequada, um quadro, uma iluminação nesse quadro, uma meia luz, enfim, são
vários recursos para o bem-estar. Aí o exemplo de um quarto de hospital, esse quarto, ele é em Singapura, ele era um hotel desativado, e aí eles fizeram essa leitura, uma arandela, a iluminação aqui na cabeceira da cama, ali dentro dos nichos, uma iluminação. Isso à noite, se a gente apaga tudo e deixa só essas luzes, o ambiente já fica com outra cara. Então, tem aquela cortina com aquele tecido mais técnico, né, que não pode acumular poeira, não pode, tem que ser antialérgico, fácil de limpar, mas lá na frente eu tenho um tecido mais suave, que deixa passar luz, né? É interessante essa interação com a luz natural. Eu tenho uma outra leitura, né, do hospital, a leitura do conceito de hotelaria hospitalar. E eu sei que nem sempre os médicos têm uma notícia boa para dar, mas eu vou encerrar o nosso bate-papo com uma notícia de esperança, uma notícia muito boa para todos nós. Existe um fabricante de LED, de tecnologia LED, chamado Nishia. Eles criaram um LED de comprimento de onda de 280 nanômetros de profundidade, e esse LED, ele chegou a 99,99% de eliminação do vírus do Covid. Alguns restaurantes aqui em Fortaleza, quando você entra, ele tem já a desinfecção através do LED. Então, você entra uma pessoa de cada vez, ela passa ali 30 segundos ou 15 segundos, dependendo de como foi ajustado o equipamento, e ali há aquela desinfecção de tudo, roupa, corpo, tudo, tá? Essa pesquisa ela é nova, ela foi desenvolvida em Tokushima, no Japão, 26 de janeiro desse ano. E uma outra informação muito interessante que eu trago é que esse LED ele pode estar sendo utilizado em outras aplicações industriais de grande porte, em purificadores de água. Essa luz ela pode estar purificando mais ainda a água que a gente tem nos purificadores. Sistemas de ar-condicionado podem estar passando para a gente um ar mais puro, e tem muito mais equipamentos, muitos outros produtos sendo desenvolvidos com essa tecnologia LED. O LED a palavra LED significa diodo emissor de luz, de trás para frente, diodo emissor de luz. Ele é um componente químico, e aí a sua composição ela tem variações, e eles chegaram a um resultado maior do que o resultado que se tinha. Luzes de comprimentos de onda de 260 nanômetros eram muito eficazes no combate de bactérias e vírus, e eles tinham uma absorção muito alta, o espectro luminoso tinha uma absorção muito alta no pico do DNA e do RNA. Eu tenho essa pesquisa em inglês e em português, caso vocês tenham interesse de dar uma olhada, eu tenho o release dela, e vocês podem ver também no site da Nishia. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sou o professor Robson Gomes, estou à disposição de vocês no meu WhatsApp e no meu e-mail, caso vocês queiram interagir depois, saber um pouco mais sobre o projeto de iluminação no ambiente hospitalar. Professor Robson Gomes. Querido, é sempre um prazer ter a oportunidade de ouvir, de estar com você. Né? Acredito que todos vão ruminar aí todos esses conhecimentos, né? Depois de terem acesso a esse material. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, né? De
disponibilidade e também disposição, né? E nos contemplar aí com informações assim, muito valiosas para a área de aquele limiar entre o design de interiores, mas a parte de arquitetura e a parte de design até de produto, né? E é um prazer sempre gratificante aí ouvir você rever, né? Você ficar mais cabelo que ele, parecendo Cid Moreira. Mas não vou editar essa parte, vai sair na gravação. Eu chamando você de Cid Moreira, quando a gente tem amizade para isso, para a gente brincar com o outro, né? Parceiro, amigo aí, no ano passado, na pandemia, a gente correu atrás junto aí de driblar aí a dificuldade da pandemia. Então, assim, muito bom, a amizade, o trabalho que a gente consegue desenvolver. E fica aí o convite para uma oportunidade, se Deus permitir a pandemia deixar, presencial, né? Para que a gente possa nos ver e nos abraçar. Inclusive, a gente já está aí namorando a possibilidade de fazer isso aí em Fortaleza, né? O que é que você me diz? Você acha que há uma abertura para a gente fazer esse mesmo trabalho aí, levar design informático para Fortaleza? Acredito que sim. Aqui a gente tem o Sebrae, que é uma entidade muito forte aqui no estado, e ela promove, né, ela fomenta esses eventos aqui no estado, e eu tenho total certeza que a gente consegue uma parceria boa aí, além de bons hospitais que a gente tem aqui no estado, que poderiam estar participando também com todo interesse dessa feira médico-hospitalar e, logicamente, em parceria com o Design for Life. Eu me coloco à sua disposição para intermediar qualquer contato que você precise e coloco a minha casa à sua disposição para passar o tempo que for necessário aqui quando a gente começar a pensar nesse evento aqui em Fortaleza, que eu acho que vai ser muito importante. A minha maior educação me fez eu esquecer de aparecer, né? Eu tenho que aparecer desde o começo da nossa conversa e acabei que eu não me liguei nisso aí. Né? Mas, então, fica o convite, fica a oportunidade, então, aí do culto de Fortaleza aguardar, né? Que a gente leve aí esse trabalho para Fortaleza. Tem amigos meus que também moram aí, que são da área de saúde, tem um médico, amigos médicos que moram aí em Fortaleza, que já sinalizaram interesse em participar, em fazer com que o Design for Life aterrize aí em terras da praia de Iracema, não é isso? Isso. Pra Eu informar moro, esse pessoal aí. eu moro a 15 quilômetros de Iracema. Eu moro em outra praia chamado Porto das Dunas, que fica no município de Aquiraz, a 15 minutos de Fortaleza, bem pertinho. Show de bola. Fica o convite e a deixa aí para o povo de Fortaleza ficar atento aí. Em breve, Design for Life, aterrissando aí em terras cearenses. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima tarde para você. Um bom fim Já sextou por aí também, né? Já sextou aí, não? Já Já, sextou. já jogou tudo pro alto. Já. Mais uma vez, obrigado. Sucesso, felicidade para tu e muita saúde. Prazerzão. Obrigado, Marquinho. Obrigado, Design for Life. Valeu. Abraço.